Vou só dar uma retomada rápida, tá? Mas, basicamente, a higienização da boca acontece por meio de três fatores, digamos assim, três atitudes nossas. A escovação dos dentes, o uso do fio dental e a complementação com o enxaguante bucal, tá? Se você realiza esses procedimentos, você dá condições para que a sua boca tenha uma saúde satisfatória, certo? Pelo menos você minimiza a chance de ter outros tipos de problema, tá? Foi isso que a gente conversou na aula passada. E aí eu mostrei alguns produtos que são utilizados durante a saúde bucal, durante a nossa proteção, né, bucal. Essa a gente usa todo dia, ou eu acho, né, que a gente usa todo dia, que tem um nome estranho, mas a gente chama de pasta de dente ou creme dental. Tem esse nome feio aí de dentifrício, tá? Mas significa pasta de dente. Eu sempre escuto as pessoas falando creme dental ou pasta de dente, né? Mas também pode ser chamada de dentifrício. O que mais? Opa, deixa eu só ver se as meninas conseguem. Vanusa, você consegue me ouvir? Tá dando para ouvir e para ver os slides? Será que... Olá? Dá para ver, Vanusa? Dá sim. Ah, perfeito. Obrigado. Valeu. Valeu. Nada. Nada. Tchau. Mais um soldadinho nessa batalha. Enxaguante bucal. E aí eu falei, né? Opa, aí. E aí eu falei para vocês, meninas, que, obviamente, isso aí às vezes causa um certo desconforto. Às vezes queima, né? Dá uma sensação de incômodo. Por quê? Porque ele tem produtos que a ideia é limpar mesmo a sua boca. E aí, quando você agita, que a gente faz aquele bochecho, né? Isso pode incomodar. Então, depende muito, isso aí, dentistas que recomendam, né? Normalmente a ideia é essa, que o dentista recomende, de acordo com o seu dente, de acordo com o seu interesse, é ele quem vai receitar o melhor, mas entendam que é importantíssimo a gente complementar a saúde, complementar o cuidado que a gente dá à boca, utilizando também enxaguante bucal. Não tem nenhum nome aí, né? Essa é uma imagem limpa de marcas, mas a ideia é que vocês tenham em mente que enxaguante é bem-vindo e necessário. E aí está a nossa guerreira, associada ao creme dental, a pasta de dente, nos ajuda a fazer grande parte da higienização bucal, que é a escova de dentes. Então, a cada 3 meses, no máximo, em média, essa é a recomendação, você e eu precisamos mudar a escova. 3 meses muda. 3 meses muda. Então, se você... então. Em média, 3 meses. Tem gente que fica, sei lá, 1 ano, né, 2 anos, não é legal, tá? Então, você fazendo assim, você negligencia o cuidado que deve ser direcionado à sua boca. Porque se eu falo para você que até 3 meses em média, você usa 6, você compromete a saúde da sua boca, entende? Porque essas cerdas aí, os pelinhos da escova, tem prazo, né, de duração. Tudo que a gente usa tem prazo, tudo. E essas cerdas não são diferentes, tá? Então, muita atenção a esse ponto. Parece algo simples, mas muitas vezes a gente ignora. É o que eu falei, né? Eu até brinquei no início da aula. Pergunto para você, aí, como anda a sua saúde? Você está cuidando bem da sua saúde? Ah, professor, estou tomando água, sei lá, eu faço exercício físico e tudo mais, mas dificilmente alguém entende cuidar da saúde como também considerar cuidado direcionado à boca, tá? Então, cuidar da sua boca, ou a saúde bucal, também é fundamental. Por um lado, para a estética, óbvio, né? A gente também não pode ser hipócrita, né? É importante. Você precisa ter uma estética legal. Eu não falo estética, eu falo, às vezes, eu usei alguns termos na aula passada, mas você pode ter mau hálito se você não realiza a higiene bucal, tá? Então, você não escova os dentes, ou escova uma vez no dia, ou uma vez a cada 2 dias, sei lá. Em algum momento você vai começar a cheirar mal. Por quê? Lembra que eu falei?
acúmulos de alimentos ficam entre os seus dentes. Então, um exemplo típico. 2 exemplos característicos. Carne de panela ou carne de vaca e manga. Batata. Se você come, ainda mais com aquela manga cheia de fiapo, entra no meio dos dentes. Batata, certeza. Por quê? Porque você tem aqui o intervalo entre os dentes e o alimento para aqui mesmo. Isso é normal. É um processo normal. Acontece comigo, acontece com você, com os animais. Isso. E aí entra aí. Deixa eu pôr por exemplo para vocês, não esqueçam. Isso é um processo normal, não tem. O problema não está aí. O problema está em você, sabedora disso. Deixa eu pôr. É Luísa, né? Luísa, seu nome? Ah, Letícia, perdão. Letícia. Você, sabedora disso, ignora e aí você não escova os dentes adequadamente. Isso vai gerar o quê? Acúmulo de bactérias, porque as bactérias querem comer, e no seu dente tem comida. Você vai começar a ter acúmulo, então, é porque elas querem comida, você deu comida para elas, e aí isso vai, em algum momento, começar a cheirar mal. É como... tem tantos nomes, né? Mas é igual mau cheiro nas axilas. Bactérias, tá? A gente consegue lidar com isso também, por exemplo, aparando os pelos, usando produtos e tudo mais. Mas você tem que lidar, porque senão você vai cheirar, isso vai cheirar mal, tá? Então, não é só uma questão relacionada à saúde, no sentido de proteção de doenças, mas também é no sentido de você se preocupar com a estética. Asseio, isso é importante, gente. Ninguém, né, não sejamos hipócritas. Ninguém gosta de ficar perto de quem tem mau hálito, né? E se você ama, o amor próprio não permite você fazer isso. Se você sabe que tem que fazer e você não faz, talvez você não se importe tanto assim com você. Não é legal, tá? E um profissional precisa considerar muito a sua aparência. Não falo que você tem que ser, que a barriga é tanquinho, não é isso que eu falo. Mas cabelo, pele, mau cheiro, roupa, tudo isso a gente tem que observar. Isso também é ser profissional, tá? Mas esse não é o foco da aula, né? Eu só estou falando aí para vocês, para que vocês se atentem. E aí, obviamente, se outras partes do nosso corpo podem ter... Deixa eu ver se fica melhor. Se a gente... Se outras partes do corpo podem ter algum tipo de doença, simplesmente pelo fato da gente não cuidar bem, por exemplo, se você não cuida bem, lembra que a gente viu na aula de cabelo? Se você não cuida bem da sua cabeça, se você não lava o couro cabeludo, você pode ter doenças. Se você não toma banho, eu conheço um amigo, eu tenho um amigo próximo, que quando tomava banho, não lavava direito as partes dele. O que isso significou? Trouxe um problema seríssimo para ele, quase que ele teve que amputar o membro. Então, percebam, se para outras partes do corpo a falta de higiene traz problemas, obviamente para a boca não seria diferente. Certo? A questão é, em algum momento, às vezes vem, chega, cedo ou tarde, a doença se instala. Ou as, né? A gente vai ver algumas aqui, tem milhões de outras, mas a gente vai ver algumas aqui. Então, entendam, cuidar da saúde bucal também é se prevenir de consequências, de problemas, de doenças que podem acontecer ali. Nós sempre trabalhamos com prevenção, tá? Sempre. Ah, a Josi entrou. Por que eu falo que a gente sempre trabalha com prevenção? Olha aí, a última frase. A maioria dessas doenças, desculpa, que a gente vai falar aqui agora, podem ser prevenidas por meio da prevenção. Podem ser evitadas, vai? Podem ser evitadas por conta da prevenção. Simples fato de você escovar os dentes. Usar fio dental e usar enxaguante, tá? Não é nada complexo. Pelo menos aqui no Brasil não, né? Em outros países aí, eu tenho um amigo que foi para Portugal e confirmou o que outras pessoas já tinham me falado, que a turma lá não escova os dentes como a gente escova.
Então, tem gente que escova lá, escovar a cada 2 dias, tomar banho a cada 3, 4 dias, e aí você tem uma mudança cultural. Aqui no Brasil, não, é até estranho. Você fala, eu não escovo os dentes. Então, aqui é muito mais fácil. Por isso que eu falo para vocês, se você se atenta a esses cuidados mínimos, não é nada demais, cuidado básico, você tem chance de não ter essas doenças aí, tá? Prevenção, gente, assim como tudo na vida, né? Tudo na vida é prevenção. Se já aconteceu, a gente vai trabalhar para reverter o quadro. Olha, professor, infelizmente eu não tinha vou ser bem sincero, eu não cuidava bem dos dentes, não. Escovava o dente de manhã só, e aí daí só no outro dia. Entendeu? Um dia, uma vez por dia, uma vez por dia, uma vez por dia. Em algum momento eu tive um problema. E eu fui no dentista. Aí o dentista falou para mim, professor, para eu usar o fio, enxaguante e escovar os dentes pelo menos 3 vezes por dia. Comecei a adotar essa conduta passada pelo dentista e agora eu não tenho mais problemas, entende? Então, a gente trabalha com prevenção. Não deu certo, você esqueceu da prevenção, deu ruim, então agora a gente vai trabalhar com a manutenção corretiva. Vamos corrigir esses erros, essa conduta equivocada que você tem, para que você não tenha mais complicações, tá? Como o pneu do carro. Você vai ver muitos acidentes acontecem, por quê? Deixou o pneu careca. Dá para ficar mais essa semana, e você sabe que o pneu já está gasto e tem que trocar. Só mais essa semana, só mais essa semana. Aí, não, surgiu uma oportunidade de uma viagem. O pneu não está muito bom. Não, vamos. E aí você vai, pega uma chuva na estrada e aquele pneu careca, que deveria ter sido trocado, você não trocou, custou a sua vida. Então, o que eu quero dizer é, a gente é prevenção, mas, assim como no carro, né, tem que trocar uma peça que você já deveria ter feito na revisão, tem como a gente reverter o quadro. Bom, vamos começar a falar sobre uma condição muito comum, placa bacteriana. Preciso dizer a vocês, a placa bacteriana não é uma doença, tá? A placa bacteriana é uma condição. Conseguem ver aqui, ó, meninas do Zoom, aqui onde eu passei o mouse, ó. Aqui. E vocês aqui, ó. Consegue ver essas manchas aqui, ó? Normalmente fica aqui também. Você já reparou que muitas vezes quando você dorme, você acorda de manhã, você escovou os dentes, você deixou tudo certinho. Quando você acorda, tem um treco branco aqui entre os dentes. Reparem. É uma placa bacteriana. Não é uma doença, mas é uma condição, e a gente vai falar por quê, mas é uma condição que pode sim causar doença, tá? Isso é um processo normal do seu corpo, acontece, como eu falei, dormindo acontece porque as bactérias vão se acumulando, placas. Mas vamos ver o que isso causa. E aqui tem uma amplificação, tá? Mostrando as bactérias que podem estar aqui. Bom, essa amplificação, meninas do Zoom, ó, essa amplificação aqui é tipo como se fosse mostrando ou maximizando as bactérias existentes aqui nesse dente, tá? Então, é uma condição normal, acontece, é algo normal do seu corpo, mas isso pode causar doenças. Vamos lá. A placa bacteriana não se trata de uma doença bucal. No entanto, ela é a principal causa da maioria dos problemas que afetam a boca. Por quê? Placa bacteriana, acúmulo de bactérias, isso nunca é interessante. Você vai começar a trazer prejuízos para o seu corpo. E aí, que foi no caso do meu amigo lá, que eu não tomava banho. Bactérias começaram a se acumular, então, como ele não lavava direito, como deveria, acumulou, causou uma doença, e aí quase que ele teve que amputar, né? Então, não é uma doença, mas serve de subsídio, serve de material para a gente ter uma doença instalada aí. Trata-se de um biofilme que se forma no esmalte dentário em função do acúmulo de resíduos de comida. Eles servem como alimento para bactérias e são elas que desequilibram a saúde bucal. Foi o que eu falei, né?
Você tem, elas gostam de comer. Aqui, ó. Aí, gostam de comida. E aí você, bonitona, eu, bonitão, fui no Mac, com a minha esposa, comi e não escovei os dentes. Dormi e fui para outro dia. Essas bactérias vão se acumular, tá bom? Tem um exemplo aqui do Mac, né? Do, sei lá, BK, qualquer outra coisa que a gente coma, vai sujar o seu dente. E aí elas vão se acumular, tá? Então, o acúmulo de bactérias nunca é interessante. Nesse sentido, não. Aham. Alguém já viu algo assim? Isso é uma outra condição. Isso é o tártaro. Tártaro. Vamos ver quem que é esse cara. O tártaro, também chamado de cálculo dental, se forma quando a... Olha que curiosidade. Olha o que causa o tártaro. O tártaro se forma quando a placa bacteriana não é removida. Olha aí a placa. Viu que a gente tem uma amplificação aí, né? Mostrando... Você tem várias placas aí. Eu mostrei para vocês algumas, né? Quando a gente não... Então, percebam. A placa acontece. Então, eu tenho acúmulo de bactérias porque eu não escovei os dentes. Mas se eu escovo, eu removo a placa. Se eu não escovo, eu dou condições para quem aconteceu. O camarada aí, ó. Olha só que situação. Horrível, né? Feia pra caramba. Tártaro, tá? Então, se a placa não é removida, a gente tem a instalação do tártaro. Diferentemente da placa, ele é mais denso porque se trata de uma calcificação. Os resíduos de alimento endurecem em função do contato com os minerais da saliva e outras reações químicas que acontecem ali na nossa boca, né? Ficam, então, aderidos ao dente e não se soltam facilmente. O que isso significa? Meninas, o zoom. Conseguem ver aqui? Eu já vou mostrar para vocês, tá? Só para mostrar para elas, eu já vou. Essas partes aqui, ó, em dourado, em amarelo escuro, isso aqui é calcificação. Então, olha, você tinha um acúmulo de alimentos, de bactérias, só que o que rolou? Por conta de essas partes escuras aqui, meninas, por conta de reações que acontecem na boca e por conta das placas bacterianas, ó, olha só, tudo isso endureceu, calcificou, e aí não é tão simples arrancar. Então, escovando os dentes, eu não consigo tirar. Por quê? Exatamente. Porque eu não consigo, porque calcificou. Calcificado sólido, firme, cálcio. Não adianta, não vou tirar com escova de dentes. Aí tem que ir no dentista, aí ele vai remover e não é nada legal. Para quem tem pavor de dentista, não é legal. Então, assim, vejam, uma situação simples, que era só você escovar os dentes de forma adequada, você não escovou, as placas enrijeceram ou ficaram calcificadas, e aí agora a gente não consegue mais removê-las com a escova de dente, perdão, com a escova de dente. Não dá mais para remover, tá? Simples. Uma consequência de uma placa bacteriana. Por isso que a gente tem que bater na tecla, né? Prevenção, meninas. Prevenção. E foi o que eu falei. Em algum momento todo mundo erra, tá? Eu não sou exemplo nenhum para falar disso aí. Eu falo para falar no sentido de que eu sempre faço da forma certa, não. Mas eu sempre procuro fazer isso, com certeza. Tá? Então, no sentido que você vai dar um vacilo ou outro. A professora virada de ano estava muito louca, para quem, sei lá, para quem gosta de beber. Sei lá, eu fui para a praia, professor, estava tão feliz que eu dormi, estava tão gostoso, eu não escovei os dentes. Acontece, não tem nenhum problema. Isso aqui não é um acidente, é um hábito, entendem? Você tem o hábito de escovar os dentes uma vez só uma vez por dia. É algo que faz parte da sua rotina. Essa rotina vai, em algum momento, custar caro para você. Então, a ideia é hábito. Acidente acontece. Um deslize, um vacilo, uma escorregada, todo mundo tem. Haha. Aí ela aí, galera. Halitose. Popularmente conhecido como
Mau hálito. A halitose se caracteriza pelo odor ruim exalado da boca. Tem apelidos, né? Aí fora tem apelidos, vocês sabem. Não são interessantes. Bafo de onça, boca de bueiro, e por aí vai. Você sabe o que é bafo de onça? Eu morava no Goiás, e isso em 2000, mais ou menos. E lá a gente morava na fazenda, e aí de noite a gente saía para pescar, para fazer as coisas. E aí naquela região tinha alguns amigos nossos caçavam vaca, enfim, outros animais, jacaré e tal. E aí de noite, quando você estava no mato, a gente ficava na butuca, né? Você ficava em cima da árvore, alimentava, fazia a ceba e o animal vinha comer, e aí o pessoal tirava. Só que, vez ou outra, o animal não chegava. A paca ou a capivara, sei lá o que você queria que chegasse ali, que você alimentou, não vinha. E aí, você sentia um cheiro forte. Cheiro muito forte. Cheiro característico. E aí você não escutava nada. Né, tem até um ditado que fala, nem um grilo faz barulho, né? Que é quem? A onça. Onde a onça passa, como ela tem um cheiro muito forte, você já consegue caracterizar. Então, bafo de onça, essa expressão, vem disso. Porque a onça, ela nem precisa avisar que ela esturra, né? Ela faz o barulho dela. Mas ela nem precisa. Porque como ela cheira muito mal, você já consegue perceber que ela está boa. Então, essa expressão bafo de onça, eu acho que veio daí. Porque a onça não cheira nada bem. Né? A onça, nem o leão, né? Nenhum animal assim, costuma ter contato assim, com fluidos, costumam cheirar bem, tá? E boca de bueiro já é óbvio, né? Uma expressão bem óbvia. Esse problema pode estar relacionado com diversas condições de saúde, mas no que se refere à boca, é um dos principais problemas, ou seja, todo mundo que tem mau hálito, desculpa, nem todo mundo tem mau hálito é porque não escova os dentes da forma correta. Muitos têm problema no estômago, tem outros problemas, intestino e tal, e aí isso vai extravasar, tá? O mau cheiro sai daqui e sobe, exala. Mas muitas dessas pessoas que têm problema com mau hálito pecam na higiene bucal, certo? Então, especificamente dessas pessoas que pecam na higiene, a gente está falando hoje, tá? Então, o grupo mau hálito, o grupo que a gente vai abordar agora é quem peca na higiene bucal. Mas existem outras condições que podem causar mau hálito, né? Vamos lá. Então, no que se refere à boca, ele é um dos sintomas de alguns problemas, como gengivite. A gente vai ver um pouquinho sobre gengivite, o que é isso aí, tá? Cárie, periodontite, sabor lingual. Isso a gente não vai falar. Algumas aqui a gente não vai falar, só estou passando para vocês. Boca seca e por aí vai. Ou seja, o mau hálito, ele é consequência da falta de higiene bucal, que você não cuida da sua boca, e também consequência ou resultado, ou até mesmo sintoma, dessas outras condições aí também, ó, tá? E aí a gente vai falar da cárie, vai falar da gengivite também. Então vejam que situação chata, né? E o mau hálito, esse aí, quando a gente fala de estética e, enfim, não é legal, né, gente? Não é legal, a gente tem que ser sincero. Então, aí tem uma figurinha mostrando aí o hálito, né, saindo. Tá verdinho, eu acho que mostrando no sentido negativo, né? Como se fosse tipo uma poluição, alguma coisa do tipo aí, exalando, sendo extravasado. Ah, essa aqui é famosa. Karen, muito conhecida, né? Isso aí, desde criança, a gente escuta falando sobre a cárie. Professor, o que é a cárie? A cárie é uma lesão que se forma no esmalte dentário por causa dos ácidos liberados por bactérias. Olha só. Novamente a placa bacteriana, meninas.
Novamente, presta atenção. Olha o que causa. Vamos lá. É uma lesão que acontece no esmalte dentário por causa dos ácidos liberados por bactérias que consomem os resíduos de alimento depositados entre os dentes. Já volto aqui, vou mostrar para vocês, para ficar mais fácil, né? Ó, essas bactérias aqui, ó, opa, aí, aqui, ó, vejam as placas, os acúmulos aí de bactérias. Essas bactérias, quando consomem os alimentos, liberam gás, tá? Esses gases costumam corroer o esmalte do dente. Quando a gente, vou dar um exemplo aqui, ó. Esse não é um exemplo bom. Quer dizer, gases. É o resultado do quê? De o processo de digestão. Tem que sair, tá? É um sinal de que está havendo uma digestão ali. E aí, isso há a formação de gases. Processo natural. Não é diferente das bactérias. Elas também se alimentam, também fazem a digestão. E você tem a liberação de gases. Vamos voltar lá. Tá? Então, isso acontece aí normalmente. Mas o que acontece? Esses gases corroem o gás, né, ácido, enfim, gás e ácido também são produzidos, corroem o esmalte do nosso dente. Então, os nossos dentes são formados por esmalte, são revestidos por esmalte, tanto que, por exemplo, quem come, eu adoro isso, nossa, eu gosto demais. Água com limão. O limão, ele é muito ácido, vocês sabem, né, ácido pra caramba. Eu gosto de tomar ele só na água pura, água e limão. Quando quem tem esse hábito, que joga só limão na água, normalmente tende a ter dentes amarelados, por exemplo, tem algumas complicações se não fizer higienização. Então, a ideia é, você pode tomar o limão, mas você tem que higienizar. Não tem problema em tomar o limão na água, na verdade até é fundamental, é importante para várias questões, mas se você deixa o limão reagindo sobre os seus dentes, ele vai corroer o esmalte, e uma das consequências é você ter o dente mais amarelado, tá? Então, esses ácidos, como por exemplo no caso do limão, né, esses ácidos corroem o esmalte, que é essa capa que protege os nossos dentes, né, essa substância, e aí você tem a formação das cáries. Pode ser muito discreta e não provocar sintomas, mas a degradação do dente é progressiva. Assim como outras doenças, como o Alzheimer, por exemplo, que conforme o tempo passa, no caso do Alzheimer, tá? Você tem um comprometimento e a degradação ou deterioração do cérebro. Aqui também você vai tendo uma degradação, uma destruição progressiva, conforme o tempo passa, avança. Progressão é nesse sentido, tá? Então você vai ter uma degradação progressiva dos dentes. Podem até ser discretas no início, mas o tempo passa e essa degradação não para de acontecer. Em algum momento você vai ter uma surpresa aí. Por que é importante, então, gente? Ir no dentista. Aí, se você vai no dentista, esse cara consegue identificar para você, né? Quando você tem aí uma cárie, antes de você sentir na pele mesmo, certo? Que em algum momento você vai sentir. Se você não for no dentista, a cárie vai ficar tão grande, vai correr tanto os seus dentes, que em algum momento, de alguma forma, você vai sentir dor, vai te incomodar. Então, você vai escovar os dentes, fala, caramba, tá doendo aqui, o que será que é isso? Aí vai ver, tem um buraco no seu dente, cárie. Então, a degradação acontece. Em algum momento você vai sentir, mas se você vai frequentemente ao dentista, ele tem um olhar clínico, né? Eu pelo menos não faço isso. Ninguém fica pegando um espelho e verificando se tem cárie em todos os dentes. Não, normalmente a gente não faz isso. Por isso que se você for frequentemente ao dentista, ele vai conseguir orientar você melhor, tá bom? E sempre estar atento a isso também, se você tem cárie e outras condições. Vamos lá. Além disso, ele pode ter toda a sua estrutura comprometida, levando à perda do dente. É uma degradação. Algo que vai corroendo, destruindo, deteriorando o nosso dente. Obviamente, o dente é finito, né? Ele acaba. Se isso aí vai comendo, destruindo o dente, em algum momento ele vai perder toda a sua estrutura. A gente vai ter que sacar, tirar. Não precisa chegar nesse ponto, né?
Por isso que a ida frequente e a higienização nos auxiliam tanto nessa luta aí. Aí, a danada. Olha só. Vejam aqui, ó. Meninas do Zoom. Essa parte aqui, ó. Consegue ver aqui o meu mouse, né? Aqui, dessa imagem da direita. Aqui, essa parte. Vou mostrar para as meninas aqui no presencial. Opa. Aí. Aqui, meninas, ó. Essa parte aqui, ó. Qual dente está mais degradado, mais destruído? Esse ou esse? Esse. Veja. Ó, esse aqui parece mais intacto, né? Esse tem um ponto chamado aqui. Mas olha isso. Olha, entre aspas, o furo, ou a lesão, e a gente tem um dente. A degradação está acontecendo aqui. Tudo isso porque placas bactérias, ou placas bacterianas, se acumularam aqui. O cidadão, você tem essa pessoa, não se atentou à higiene bucal. As bactérias começaram a comer os alimentos, os restos que estavam aqui, produziram gases e ácidos, e esses gases foram corroendo o esmalte que causou a cárie. E aqui tem, essa aqui tá, né, todo, só olhar já dá para perceber, né? Outra condição muito famosa, ou pelo menos eu acho que vocês escutam falar por aí, ainda que não saibam talvez o que significa, mas acho que já escutaram falar. E aí, mestre? Tranquilo? Gengivite. Gengivite. Vamos ver quem que é essa aí. É a inflamação que afeta a gengiva. Por isso, gengivite. Tá? Vem de gengiva. É uma inflamação que afeta, que acomete, que ataca a gengiva. Provocada por bactérias. De novo, novamente, gente, placa bacteriana, acúmulo de bactérias. As bactérias, de novo, interferindo, negativamente falando, na sua saúde bucal, na minha saúde bucal. Que se instalam em bordas em função da higiene bucal inadequada. Então, eu não realizo a higiene bucal de forma satisfatória. E olha lá, elas se acumulam e aí, infelizmente, acabam provocando, levando a gengiva a apresentar gengivite. Esses micro-organismos, ou seja, as bactérias, liberam ácidos, novamente, ao consumirem os resíduos de alimento, e o organismo reage com essa resposta inflamatória. Tá? Então, você tem aí as bactérias novamente liberando ácidos por conta do processo de digestão. Elas vão comendo o que está a comida. Enquanto comem, liberam ácidos, e esses ácidos comprometem a sua gengiva, né, os seus dentes, e aí o seu organismo dá uma resposta inflamatória para tentar combater as bactérias. E aí a gente tem a instalação da gengivite. Gengivite é uma sensação chata, né? Sangra, dá mau cheiro também, não é legal, tá? Às vezes você está assim normal. A gente está aqui conversando. De repente você fala, professor, aí você vai no banheiro, sente um gosto de ferro na boca, vai na pia, você vai, caramba, o que isso aqui é? Vai dar uma enxaguada na boca, tem sangue. Muitas vezes, vou chamar hemorragia bucal, esse sangue na boca, é causado pela gengivite. Que é simplesmente uma resposta do seu organismo, uma resposta inflamatória, para dizer, cara, tem algo errado. Esse algo é causado por conta esse acúmulo, né, de bactérias presentes aí, tá? Então, gente, uma coisa simples poderia ter sido feita para não chegar nesse ponto. Professor, mas eu escovo os dentes. E mesmo assim eu tive, muitas vezes, a diferença entre escovar os dentes e escovar os dentes.
Não é porque você passou a escova que você escovou, não é isso. Tem toda... A turma tá animada ali. Você tem toda uma... que você consegue fazer para que você diminua a chance de ter, tá? Então, não é só passar a escova na boca e falar que escovou os dentes, não. Do jeito certo, tem que usar o fio dental, tem que usar o enxaguante, tudo isso minimiza a chance de você deixar essas placas acumuladas nos seus dentes. Importantíssimo, viu, meninas? Olha só. Deixa eu só ver uma coisa, espera aí. Isso. O que tem de errado nessa foto? Ou não tem nada de errado? Aham. A cor dessa pele tá normal? Ou ela, tipo... parece que tá meio inchado, não parece? Tá meio estranho, uma cor meio... tá meio estranho. Essa... Meninas, Josi e Vanusa, eu falo disso aqui, tá? Ó. Eu vou mostrar para as meninas e já volto aqui. Só vou mostrar ali, rapidinho. Essa região aqui, menina, e realmente, tudo isso que eles falam tá certo. Tudo certo. Mas, ó, vejam isso aqui. Parece que tá numa coloração diferente. Parece que tá mais avermelhado, tá inchado, uma coisa estranha. Informação. Uma resposta do organismo. Perdão? Dói. Dói. Dói bastante. Dói legal. Então, as bactérias. Olha aqui, ó. Esqueça agora a cor vermelha. Tá normal esse negócio amarelado aqui, ó. Olha aqui, olha a crosta que você tem. Nossa, olha isso. Acúmulo degradada no dente da boca. E aí, age com uma inflamação para tentar combater. E, obviamente, isso vai gerar sangramento, dor, incômodo, desconforto e tudo mais. Aí você vai escovar, machuca, sangra, porque a região fica mais sensível, fica mais inchada. Aí você tem o atrito das cerdas, né, o atrito dos espelhinhos da escova. Se você é aquela pessoa que manda bala, né, Esther, que esfrega com força, seu caso é acho que você não tem, mas... Não, aí arrebenta tudo. Arrebenta tudo. Então, é uma situação que a gente tem que considerar, tá, meninas? A minha intenção não é passar medo ou falar que vocês não fazem certo, não é isso. É só mostrar para vocês que existem consequências, e consequências nada legais, quando a gente não considera esses cuidados básicos, mínimos, com os nossos dentes. Vamos lá. Meninas do Zoom, faltam mais ou menos 9 minutos e 20 segundos, por aí, para o link expirar. Especialmente, né, ou melhor, a partir de hoje, como eu mandei mensagem para vocês no grupo, a gente vai começar a fazer a parte prática, tá? Então, hoje não tem link 2, só tem link 1, porque a gente vai começar a fazer a parte prática aqui, tá bom? Então, mais ou menos daqui 9 minutos vai cair esse link, vai expirar. Aula para vocês, né? Infelizmente acabou, mas eu vou continuar com as meninas aqui no presencial, tá? E aí foi o que eu falei. Professor, caramba, olha, eu não posso ir, estou em contato com pessoas do grupo de risco e tal, não posso ir, não consigo ir à escola. No final do curso, a gente vai marcar um encontro e aí a gente vai tentar bater rapidamente essas dúvidas, tá? Então, vocês vão elencar o que vocês ainda têm dúvidas em relação à prática. A gente marca um dia e mata tudo isso junto, tá? Mas, hoje, o link está expirando e aí eu vou continuar com as meninas aqui, a gente vai ver sobre os sinais vitais. Obrigado pela presença de vocês, né? Caso eu não dê tempo de eu me despedir, se o link expirar, fiquem com Deus, excelente fim de semana. Vamos lá. Mais uma condição, a 7ª. Problemas no esmalte do dente. Erosão, desgaste e manchas podem afetar o esmalte dentário, o que aumenta a sensibilidade e a vulnerabilidade do dente, além de prejudicar a sua aparência. Aqui, deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui melhor. Espera aí, vou mostrar para... acho que a melhor que tem para ver é ali. Sabe?
Muitas vezes. Prejudicado. Muitas vezes é por isso, Dani, exatamente. Só que você tem, por exemplo, e eu acho isso fantástico, excelente colocação. Não quero falar o nome de marca, mas eu acho que vocês conhecem. Sensodyne. E outras, né? Tem outras pastas de dente, ou até marcas, que criaram produtos específicos para quem tem sensibilidade. Tá? E aí o que os produtos ajudam a reduzir essa sensibilidade? Tem gente que eu conheço que usa que fala que melhorou 100%. Eu nunca usei. Deveria usar, mas eu nunca usei. Parece que resolve mesmo. Então, sim, muitas vezes essa sensibilidade é fruto, né, resultado de problemas no esmalte dentário. Tá? Excelente, Dani. Bom, aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui. Sei lá. Vejam, parece que tá amarelado, não tá? Tá meio estranho, sei lá, não tá branquinho. Fala o dente do Neymar, o dente da Anitta, não fala esse dente, que ali é porcelana, é outra coisa. Mas, né? Isso, inclusive, a gente não entrou nesse ponto, né? A maioria, porcelana. Então, o pessoal consegue colocar, enfim. Mas, em dentes naturais, dentes normais, que ninguém fez esse procedimento, a gente consegue ficar com os dentes mais claros, né, gente? Não precisa ficar com dentes dessa cor. Então, tem algumas regiões, não vou dar nome para não parecer... Enfim, não vou falar o nome das regiões, mas existem regiões no mundo que você observa, as pessoas tendem a ter os dentes mais escuros, mais amarelados. Como eu falei, muitas vezes é por conta de hábitos. Então, há uma cultura e o pessoal não escova os dentes, e tem outras coisas que vão comprometendo os esmaltes, e grande parte da população tem um dente mais escuro, mais amarelado, que parece que mais, entre aspas, mais sujo, tá? Não é isso que eu quero dizer, mas dá essa aparência de ficar um pouco mais escuro, mais dourado. Alimentos também que ajudam. Isso, por exemplo, cigarro. Cigarro deixa o dente branquinho ou mais escuro? Mais escuro, normalmente. Porque as toxinas e o calor do cigarro é tão intenso que você vai corroendo o esmalte, vai corroendo tudo, né? Então, tanto que quem fuma cigarro tem muita chance de ter câncer de boca, câncer de garganta, câncer de pulmão. Por quê? As toxinas do cigarro, as substâncias nocivas, vão comprometendo todo o organismo da pessoa. Então, realmente, você tem hábitos que podem comprometer com toda certeza, tá? Bom, vamos lá. Esses problemas acontecem em função de agressões químicas, por exemplo, cigarro, por exemplo, uma reação química. Quando você tem a combustão, quando você acende o cigarro, você tem a combustão, pega fogo. E aí, quando você dá a tragada, o que acontece com a fumaça? Entra no seu organismo. Você dá a tragada, ela entra queimando, e aí tem vários estudos que mostram isso. Essa alta temperatura vai destruindo todo o seu organismo. É muito louco. Se eu não me engano, na hora que você dá a tragada, se eu não me engano, é isso. Até o momento em que o seu cérebro recebe um estímulo, acho que são de 6 a 10 segundos, porque você sabe, as pessoas que são dependentes de cigarro são viciadas. E o hábito de fumar, de alguma forma, traz um relaxamento para elas. Tanto que você pode ver quem é fumante, quando recebe uma notícia triste, tende a fumar mais. Quando está estressado, tende a fumar mais. Porque você tem um relaxamento do sistema nervoso. Oh, que legal. Nossa, estou muito estressado, eu quero dar uma relaxada. Nem falo de maconha, não é nada disso. Porque o cigarro tem esse benefício, entre aspas, nessas pessoas que são dependentes. Então, acho que é de 6 a 10 segundos mesmo para você dar a tragada e já sentir, ter essa sensação de relaxamento, né? De bem-estar. Bom, acontece por conta de agressões químicas e mecânicas e também por conta de alguma higiene bucal que não acontece de forma adequada, que não acontece de forma satisfatória, de forma correta. O que tem de errado aí? Ou não tem nada de errado?
Tem algo diferente aí? Alguns mais amarelados. Excelente, Dani. Todo mundo consegue ver a diferença de cor? Dá para ver? Porque o esmalte dentário, em alguns casos aí, foi mais prejudicado. Mas percebam que, mesmo... Meninas, aqui, ó. Acho que aqui para vocês, eu não sei se dá para ver muito, mas depois, como eu vou mandar a apresentação no grupo, deem uma olhada nessa imagem, tá? Aqui no projetor ficou mais fácil de ver. Mas, ó, esse dente aqui tá mais escuro, tá? E esse aqui também. Deixa eu só mostrar um negócio para as meninas aqui. Ó. Mas dá para ver. Oi? Dá para ver certinho. Ah, tá. Ótimo, Josi. Obrigado, viu? Ó, veja. Nada. Esse aqui, realmente, está bem mais claro que esse. Mas, ó, também esse já começa a ter... Provavelmente, em algum momento, provavelmente vai ficar, sabe? Provavelmente vai ficar assim. Olha, isso mostra o quê? Que muitas vezes, lógico, não é só por isso, né? Mas uma das justificativas é que você tem, talvez, se esse cuidar, esse dente aqui, os dois à frente, talvez a pessoa escovasse quais? Porque na frente, né? Talvez aqui as presas ou outros dentes do fundo, ela não dava tanta função assim. E aí os dentes do dente foi se comprometendo e aí ficou nessa cor amarela. Meninas, faltam menos de 1 minuto. E aí a gente se vê semana que vem, tá? Josi e Vanusa, obrigado pela presença de vocês. Ainda que remotamente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo prestígio. A gente se vê semana que vem. Vou continuar. Se sumir, vai ser por isso. No início da aula que vem, eu faço um breve resumo. Tchau, professor. Obrigada. Beijo, Josi. Tchau. Tchau, Beijo. Vanusa. Beijo. Tchau, professor. Obrigada. Imagina. Obrigado a vocês. Tchau. Bom, vamos lá então, gente. Vamos fazer a revisão aqui, se cair dela. Revisão da aula. Prevenção.